Olá, pessoal. Essa é a nossa última videoaula sobre período fetal. Nessa última parte, nós vamos entender um pouquinho que fatores podem alterar o desenvolvimento fetal. Então, a glicose, ela é a principal fonte de energia para o metabolismo e crescimento do feto. Essa glicose é metabolizada, né, pelo próprio feto, né? A insulina é secretada pelo pâncreas fetal e o feto faz a metabolização dessa glicose que chega até ele através dos vasos da placenta, do cordão umbilical. Nós vamos ter uma videoaula sobre isso. Além disso, a insulina, os fatores de crescimento semelhantes à insulina, o hormônio do crescimento humano e alguns polipeptídeos são as principais substâncias que vão influenciar o crescimento fetal, fazendo com que todo aquele padrão de desenvolvimento considerado normal ou esperado, fazem com que esse feto se desenvolva e chegue até a 38ª semana do desenvolvimento. Mas é sabido que fatores maternos, fetais e ambientais podem influenciar o crescimento pré-natal. Dentre os fatores maternos, né, nós podemos citar a nutrição, uso de drogas, doenças sistêmicas pré-existentes. Dentre os fatores fetais, nós podemos citar as malformações. Dentre os fatores ambientais, podemos citar radiação, poluição. E nós vamos discutir um pouquinho agora sobre alguns desses principais fatores que influenciam o crescimento pré-natal. Existem fatores que vão atuar durante toda a gravidez. E esses fatores vão fazer com que haja um retardo do crescimento do intrauterino, ou seja, esse feto não vai crescer da forma como se espera, fazendo com que nasça crianças, né, pequenas para a idade gestacional. Existem fatores que vão atuar mais no último trimestre. Podemos destacar uma desnutrição materna, e isso faz com que a criança nasça com um peso reduzido para aquela idade gestacional. Vamos citar alguns exemplos de fatores que podem influenciar o crescimento fetal. Então, o tabagismo é um dos principais fatores que influenciam o crescimento fetal. Mulheres que fumam, né, durante a gestação, fazem com que, né, o tabaco vai fazer com que a velocidade de crescimento seja menor do que a normal, principalmente durante as 6 a 8 últimas semanas do desenvolvimento. Isso faz com que o feto tenha um retardo de crescimento intrauterino, pode fazer com que ele nasça com o peso menor do que o esperado para aquela idade gestacional. Além do que, o efeito do tabagismo ele é maior em mães com nutrição inadequada. Ou seja, a associação do tabagismo com nutrição inadequada faz com que o crescimento fetal não ocorra da forma que se espera. O tabagismo, né, o tabaco, ele pode, por exemplo, a nicotina, ela pode se impregnar nos vasos sanguíneos da placenta, e isso faz com que o transporte de oxigênio e nutrientes que são necessários para o desenvolvimento fetal não ocorra de maneira adequada. A gravidez múltipla, né, ou seja, gravidez de gêmeos ou de trigêmeos. A gravidez múltipla é um fator que pode influenciar o crescimento pré-natal, porque os bebês eles vão pesar consideravelmente menos que os bebês nascidos de uma gravidez única. Então isso é esperado, né? No caso de gestação de gêmeos ou de trigêmeos, por mais que a mãe esteja bem de saúde, é difícil, né, conferir nutrientes necessários para que essas 2 ou 3 crianças se desenvolvam de forma totalmente adequada, e até mesmo, em muitos casos, a gravidez de gêmeos ou de trigêmeos, ela não vai até o final, né? Essas crianças podem nascer de forma prematura, e como nós vimos, né, nas videoaulas anteriores, em cada semana, em cada período de desenvolvimento, acontecimentos são necessários para que o desenvolvimento ocorra de forma adequada. No caso de uma gestação múltipla, isso vai ser um fator que vai interferir no padrão de desenvolvimento normal. O álcool e as drogas ilícitas podem causar retardo do crescimento intrauterino. A ação do álcool já está bem descrita na literatura, que o álcool ele passa, né, através dos vasos sanguíneos, placentários, do cordão umbilical e chega na circulação fetal, em alguns casos podendo causar até a síndrome do alcoolismo fetal. Então, de maneira geral,
o álcool, ele não deve ser consumido em nenhuma das fases da gestação e, se for consumido, deve ser em pequenas quantidades. A síndrome do alcoolismo fetal normalmente acomete crianças, né, que estão sendo geradas por mães alcoólatras, ou seja, que consomem grande quantidade de álcool e com grande frequência ao longo da gestação. As crianças acometidas pela síndrome do alcoolismo fetal, elas não desenvolvem dependência ao álcool, como o nome alcoolismo pode sugerir. Na verdade, ela é uma síndrome, como qualquer outra síndrome, né, caracterizada por uma série de características, como, por exemplo, retardo mental, falhas no desenvolvimento da face. Então, é muito comum encontrar nas crianças com síndrome do alcoolismo fetal fendas faciais, fendas lábio-palatinas, e deficiência no desenvolvimento dos membros. Essas são as principais características. Fluxo sanguíneo útero-placentário e feto-placentário deficiente. Ou seja, o fluxo sanguíneo que vai do útero para a placenta e do feto para a placenta, se ele não for adequado, se ele não for suficiente, né, os nutrientes e o oxigênio necessário ao desenvolvimento do feto, eles não vão chegar na quantidade necessária para um desenvolvimento adequado. Além disso, né, quando a circulação materna está diminuída, ou seja, quando os vasos coriônicos são pequenos, os vasos coriônicos são os vasos sanguíneos da placenta. Hipotensão grave ou doença renal, né, podem contribuir para que esse fluxo sanguíneo seja deficiente e haja uma deficiência no suprimento de oxigênio e de nutrientes para o desenvolvimento fetal. Além disso, a placenta pode apresentar defeitos que também vão comprometer, né, o transporte adequado de oxigênio ou de nutrientes. Na próxima videoaula, a gente vai falar bastante sobre esse fluxo sanguíneo útero-placentário e feto-placentário, e vocês vão compreender melhor. Então, aqui nós encerramos as videoaulas sobre o período fetal, e na próxima aula nós vamos falar sobre a placenta e as membranas fetais. Até a próxima, pessoal!